Esse acampamento está falando com vocês, desde que começou, de que nós precisamos tomar cada vez mais a consciência da importância do outro na nossa vida, não é isso? O anjo nos visita através de um pai, o anjo nos visita através de um irmão, através de uma mãe, através de um amigo. São muitas as pessoas que Deus coloca na nossa história para provocar em nós essa santidade que Ele tanto espera. Que afinal de contas, o projeto de santidade é para nós. A igreja nos convida a ser santos. Não é outra coisa que ela nos convida. A igreja nos convida a purificar o nosso coração dos nossos excessos. Eu gosto de traduzir a santidade, porque às vezes a gente acha que o santo é aquele que está lá no altar, é aquele homem, aquela mulher que nós já aprendemos desde criança a reverenciar, a ter amor, ter respeito, fazemos uma oração a eles de vez em quando. O que é a santidade? Eu ouso dizer, minha gente, que a santidade, alcançou a santidade o ser humano que conseguiu livrar-se dos excessos. Os nossos excessos nos atrapalham demais. É impressionante como os nossos excessos nos impedem para tudo. Se você vai viajar, se você tem excesso de bagagem, o que acontece? Você já começa pesada a viagem. Já observou isso? Quanto mais mala você carrega nessa vida, mais difícil fica a viagem. A leveza é um projeto muito interessante, que só os sábios alcançam. Quando você olha para aquela mala, antes de vir para a Canção Nova, antes de vir para o PGAN, você fala, meu Deus, eu não vou usar nem a metade desse monte de roupa que eu estou levando. Vou ter a coragem de viver o despojamento. E no momento que você começa a olhar para aquele tanto de roupa, você precisa esvaziar algumas coisas aqui dentro, não é só dentro da mala. Só consegue esvaziar a mala aquele que de alguma maneira já esvaziou o coração. É igual reformar o nosso guarda-roupa. O Ricardo Sá sempre fala que de vez em quando a gente precisa fazer o retiro da boa morte. É você olhar para tudo aquilo que você não está usando mais, só está ocupando espaço. Mas você só consegue doar se o coração já estiver leve. A caridade que os nossos braços fazem é apenas uma consequência do amor que o coração já sente. Se o amor não existe no nosso coração, a caridade não vem para os braços. A santidade, enquanto uma conduta, um jeito de viver, um jeito de ser, acontece antes, no íntimo do nosso coração, quando nós começamos a fazer a faxina da alma, a jogar fora os nossos excessos e a prestar atenção naquilo que realmente importa. Eu gosto demais dessa passagem. E por isso, por ser um tema mariano nessa manhã, somos todos filhos de Maria. Maria é a legítima parte que nos representa no mistério da encarnação, é a mãe de Jesus. A gente que é filho sabe a importância de uma mãe na vida da gente. Eu gosto demais dessa passagem porque ela termina com um grande milagre. Mas hoje eu não gostaria de chamar a atenção de vocês para o milagre que acontece depois desse pedido que Nossa Senhora faz. E num primeiro momento Jesus parece ter sido até meio grosseiro com ela. O que eu tenho com isso? O dono que procure o vinho acabou, o problema é dele, a festa é dele. Não é assim que parece que Jesus ter respondido? Embora a frase dele tenha sido educada. Mulher, não chegou a minha hora. Mas no fundo ele estava querendo se livrar do problema. Não tem nada com isso não, a festa não é minha, a festa não é sua, não é meu aniversário, não é seu casamento. O dono que se vira para resolver o problema. O vinho acabou na festa dele. Mas aí Nossa Senhora, sabendo da autoridade que tem sobre seu filho, é aquela autoridade afetiva que eu canso de dizer. A autoridade afetiva, gente, ela é uma coisa fantástica. Nós não sabemos onde ela mora dentro de nós.
Mas nós sabemos que a autoridade afetiva é o acesso que o outro tem a nós. O outro consegue chegar a nós porque ele tem uma autoridade afetiva. Um dia ele nos amou, um dia ele cuidou de nós, e porque um dia ele nos amou e nos cuidou e cuidou de nós, aquela palavra dele vai ter uma importância superior à palavra daquele que a gente nunca viu na vida. Estou errado? Você não tem amigo que tem autoridade afetiva sobre você? É como se a palavra dele valesse muito mais do que a palavra dos outros. Para o bem e para o mal, infelizmente é assim. A autoridade afetiva é uma estrada que nós temos dentro do coração, por onde só anda aqueles que a gente ama, que a gente confia. E foi sabedora desta autoridade. Maria sabia o que significava na vida de seu filho, que ela não continua a conversa com Jesus, depois de ter recebido a resposta, como quem diz, eu não tenho nada com essa história. Ela vai, chama as pessoas responsáveis pela festa e diz uma frase só: fazei tudo o que ele vos disser. Essa mulher sabia o que dizia: fazei tudo o que ele vos disser. Um primeiro ponto que eu acho fantástico. Daqui nasce toda a devoção mariana, toda a mariologia. A importância de Maria na história da igreja está aqui expressa, nessa presença discreta que ela tem, em nunca querer ocupar o lugar que é de Jesus. Porque ela poderia muito bem se encher de vaidade e falar: olha, faça tudo o que eu mandar a partir de agora. Ela falou isso? Não. O que ela disse? Tudo o que ele. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela não disse, fazei o que eu vos disser. Não. Aqui está o grande papel de Maria na igreja, na história: nos conduzir àquele que realmente tem autoridade para resolver o nosso problema. É Jesus, o seu Filho, o nosso Salvador. Aqui está o grande papel de Nossa Senhora na história da igreja: nos fazer chegar ao coração de Jesus, que tudo pode fazer por nós. É o meu Redentor, é o seu Redentor, é o meu Salvador, é o seu Salvador. Ela não nos prende nela, ela não nos segura nela, ela não fala, fica aqui e faça, obedeça tudo o que eu vou dizer para vocês. Não. Fazei tudo o que ele vos disser. Aí você tem uma mariologia a serviço da cristologia, para falar de maneira teológica. Que nós vamos ser teológicos, você sabe disso. Você lá no seu grupo de amigos, você precisa ainda que uma base teológica para você explicar por que você crê. Quantos aqui de nós já fomos acusados de sermos idólatras? Ixi! Comigo fizeram o contrário, né? Disseram que eu não queria mais a Nossa Senhora na minha vida. Me acusaram de herege. Porque eu disse que a gente tem que ter cuidado com as devoções, com os devocionalismos. As devoções não podem ficar presas nelas mesmas. As devoções precisam nos levar ao ponto final, que é Jesus. Se a minha devoção mariana não me leva ao conhecimento de Jesus, está errado. Está erradíssimo. Eu preciso fazer uma experiência de Jesus. Maria não quer que eu fique preso nela. Ela quer me conduzir para os braços de seu filho Jesus. Eu sempre digo isso toda vez que vou ao Círio de Nazaré em Belém do Pará, que para mim é a maior procissão religiosa do mundo. Sou um filho de Nossa Senhora de Nazaré e lá eu aprendo uma coisa lindíssima. Preste atenção na imagem de Nossa Senhora de Nazaré, aquela mesma que anda pelas ruas de Belém, lá no Círio de Nazaré. É no Pará, não é Belém da Galileia não, viu? Senão você vai falar igual aquele jogado: nós estamos aqui em Belém do Pará, onde Jesus nasceu. Preste atenção na imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que anda pelas ruas e aquela multidão andando atrás.
Aquele povo está andando atrás de Nossa Senhora. Só os sábios percebem. Aquele povo está andando atrás do menininho que ela tem no colo. Nós andamos atrás do menininho que essa mulher leva no colo. Só que aí nós reverenciamos naquele momento ritual a maternidade que nos trouxe ele. É a mãe de Deus. Nós acreditamos no poder intercessor dessa mulher, e as bodas de Caná nos revelam justamente o poder de intercessão que Nossa Senhora tem. A devoção mariana equilibrada é esta, é aquela que nos faz perceber a grande reverência que a igreja tem por ela. É a mãe de Deus, é a mulher que nos trouxe o Filho, é a mulher que gerou o Filho de Deus. Ela é santa, está na glória, mas ela quer que nós façamos uma experiência pessoal do seu menino. Fazei tudo o que ele vos disser. Você sabe por quê, minha gente? Se nós que somos cristãos não fizermos uma experiência concreta de Jesus, se nós não experimentarmos a força do ressuscitado na nossa vida, nós seremos sufocados pelas forças do mundo. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sente na sua carne, porque você é jovem e você está muito mais exposto aos perigos deste mundo do que eu. E já lhe explico por quê. Eu ocupo 90% do meu tempo no meu trabalho de evangelizador. Os 10% que me sobra, sabe o que eu faço? Eu durmo. Eu vou para lá, eu vou para cá, a minha vida é deslocar. Eu estou sempre em deslocamento. Onde você está? Não sei não, estou aqui numa estrada aqui, não sei para onde que vai. Agora você não vive a mesma vida que eu vivo, e é claro que eu tenho os riscos do demônio estão o tempo todo na minha vida. Os riscos do mundo estão o tempo todo me rondando. A Sagrada Escritura nos fala que o diabo é um bicho bravo, ardiloso, que não nos deixa em paz um só minuto. E é por isso que nós precisamos conclamar as forças do céu sobre todos nós, o tempo todo. Mas você sabe como é difícil viver o cristianismo na sua vida. Eu não queria estar na sua pele. Jovem, cheio de vida, bonito, com esse mundo cada vez mais raso. Você com 16, 17 anos, já sendo educado cada vez mais para compreender a vida como entretenimento. E você é convidado a ouvir a mesma frase de Nossa Senhora aos servos daquela festa: fazei tudo o que ele vos disser. Tudo. Aí você descobre que o verdadeiro cristão, PHN, nos dias de hoje, é aquele que nunca deixa de ouvir o que Jesus nos diz. Nós não podemos viver um cristianismo sem Cristo. E isso é possível sim. Nos dias de hoje existem muitos cristãos sem o Cristo. Por quê? Porque param nos estereótipos da religião, porque se limitam a ir à missa, porque se limitam a participar do culto, porque se limita a fazer uma leitura da palavra de Deus de vez em quando, porque se limita a ir a um grupo de oração, porque se limita a viver o entretenimento da religião, as grandes convocações, as grandes reuniões. Não se iluda. O cristianismo só acontece na nossa vida no momento em que nós dobramos os joelhos no chão ou colocamos a consciência no chão. Quando você desce de todos os lugares que porventura possa lhe retirar da realidade. Quando você não aceita nenhuma forma de alienação e você tem um contato com a verdade do Evangelho que lhe diz: seja grande, não se limite por baixo.
Buscai as coisas do alto. Buscai cada vez mais as coisas do alto. Desafie-se a sair da mesmice. Desafie-se a pensar diferente. Desafie-se a sair das comodidades do mundo de hoje, que nos anestesia cada vez mais, que nos entorpece, que nos alcooliza, que nos droga, que nos prostitui. Ouse ser gente. Você não precisa nem de um discurso religioso para isso. Ser gente, até os ateus precisam ser. Ser gente é o quê? É você recrutar todas as suas possibilidades como pessoa e não admitir que essa estrutura medíocre de mundo lhe veja como se você fosse um capacho. Porque você não é. Aí nós entramos na temática belíssima desse PHN deste ano, que são os anjos. E eu ouso perguntar a você, a quem você escuta? Quem hoje tem autoridade afetiva sobre você? Quais são os conselhos que você segue? Quais são os amigos que têm uma influência sobre você? Minha gente, com essas perguntas simples, nós chegamos ao coração do cristianismo. Não precisa estudar teologia para isso não. Basta você responder com muita honestidade. Quem no mundo de hoje tem influência sobre você? A quem você obedece? Qual é a voz que você escuta? Qual é o conselho que tem gerado a sua vida? Qual é a palavra que tem norteado as suas decisões? Você hoje, com a idade que tem, com as escolhas que você fez até o dia de hoje, seja capaz de colocar isso no papel. Eu escolhi esse curso por influência de quem? Eu escolhi esse namorado por influência de quem? Eu escolhi ter esse grupo de amigos por influência de quem? Aí você entra naquilo que é nocivo na sua vida. O seu vício. Você tem vícios, eu tenho. Quem influenciou o seu vício? E quem nutre o seu vício no dia de hoje? São pessoas que te amam? São anjos ou são demônios? É uma boa pergunta. Ao dar a ordem aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora entra para a história de um jeito único, a nos alertar o tempo todo, que se nós deixarmos de ouvir a voz de Jesus, se nós trocarmos a voz de Jesus pela voz de alguns pastores, de alguns padres, de alguns religiosos, que não estão conectados com a palavra do Senhor, nós colocamos em risco a nossa vida, a nossa salvação. Se nós trocamos a palavra de Jesus pela palavra de uma pessoa que se diz amiga, mas nos aconselha o contrário daquilo que a gente realmente precisa, nós estamos colocando em risco a nossa salvação. Se você troca a palavra do Senhor que te ama, que te quer bem, que não te diz uma vírgula que seja para prejudicar a sua vida. Gente, eu acho isso fantástico. Pegue as palavras de Jesus, mergulhe no Evangelho, vá ler o que Jesus disse às pessoas que ele encontrou. E se você encontrar uma única vírgula, uma única palavra que você possa dizer, aqui Jesus estava querendo o mal dessa pessoa, aqui eu não consigo entender que ele queria o bem dela, aqui há uma sombra de equívoco, não há. Todas as pessoas que ele encontrou, com todas as pessoas com quem ele conversou, ele só propôs palavras que libertavam, palavras que colocavam autoridade. Aí de repente você tem a oportunidade de encontrar verdadeiros cristãos pelo mundo, que são aquelas pessoas que vão te dizer a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Que às vezes a palavra é certa, mas é dita na hora errada, pela pessoa errada. Não é assim? Quantas vezes você ouviu do seu pai, da sua mãe a palavra certa, mas na hora errada?
Quantas vezes você ouviu a palavra certa, mas do jeito errado, e você não acreditou que era certa porque o jeito foi errado? É o desafio. Uma coisa é certa, eu olho para você aqui, ainda que eu não consiga ver os seus olhos, ainda que eu não saiba da sua história, ainda que eu não conheça os seus dias, a maneira como você vive, quais são os dramas que você enfrenta, como dizia o Dunga aqui no início, quais são as provações que você passa para ser quem você é. Eu não sei, eu não tenho a menor ideia de como é a sua família, se ela é estruturada, se ela é desestruturada, quais são os dramas pessoais que você enfrenta, quais são os erros que você comete todos os dias. Mas eu tenho uma palavra aqui no meu coração, que eu não tenho medo de que seja errada para todos nós. Eu olho para essa gente, de alguma maneira encontro aqueles que nos assistem em casa e tenho uma convicção: todo mundo aqui gostaria muito de ser feliz. Todo mundo aqui. Todos nós que estamos aqui gostaríamos de acertar. Ainda que você não demonstre com seu jeito de ser. Porque às vezes nós demonstramos com o nosso comportamento o absolutamente contrário do que a gente deseja. Uma pessoa agressiva, por exemplo, ela é muito agressiva. O que ela está precisando? De carinho. Só que ela não sabe pedir. Ela desaprendeu de pedir. Ela não sabe mais verbalizar: eu preciso de carinho, eu preciso de aconchego. Então ela é agressiva, porque ela não teve ao longo da vida. Eu não tenho dúvida de que muitos aqui que estão destruindo a sua vida nas drogas, não gostariam de estar fazendo isso. Sei lá em que momento você começou a destruir o que você é. Sei lá em que momento você desacreditou das suas possibilidades. Mas eu tenho certeza que você gostaria de acertar. Eu sei que você gostaria de acertar. Eu sei que você gostaria de virar o jogo. Eu sei que você gostaria de ouvir uma voz que fosse amável, que estivesse em consonância com a sua verdade pessoal. Como padre eu posso lhe dizer isso, eu escuto os bastidores o tempo todo, minha gente. Eu escuto bastidores o tempo todo. Aquilo que geralmente as pessoas não têm coragem de contar às outras, contam para mim, porque sou padre, porque confiam no meu sacerdócio. Quantas meninas como vocês, machucadas pela vida, prostituídas, já deitaram com 1000 homens, já fizeram de tudo, e no fundo, o que aquela menina deseja é que alguém a amasse de verdade, só isso. Só isso. É por isso que eu calo o meu preconceito. Você pode ter certeza que eu tenho muitos defeitos, e muitos. Mas se tem uma coisa que eu luto diariamente, é para nunca olhar para você com olhos preconceituosos. Porque até mesmo naquele mais perdido na vida, naqueles que eu considero os mais perdidos do mundo, ali existe um grito de socorro que só pode ouvir aquele que não tiver preconceito. Porque senão o outro grita e os nossos olhos preconceituosos não nos permitem ouvir. São muitos os jovens como você que estão perdendo a vida hoje para as estruturas diabólicas que nos entretêm, porque deixaram de ouvir a voz da verdade. Foram esquecendo com o tempo. De repente, quando era criança, ainda tinha a possibilidade de ouvir o pai, de ouvir a mãe, e acreditava naquela voz. E de repente aquela voz foi perdendo a autoridade, e essa pessoa se sente sozinha no mundo, perdida com todos os seus demônios ao redor. E quando nós temos muitos demônios ao nosso redor,
Um só anjo pode nos salvar, que é aquele que nos chega com a palavra certa, na hora certa, no momento certo. E quem sabe, não custa sonhar alto? Nós sonhamos aqui na Canção Nova, nós sonhamos alto aqui. Quem sabe Deus tenha lhe trazido aqui para isso, para você ouvir a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, para que você tenha condições de quebrar as estruturas que lhe destroem, para que você tenha condições de erguer a sua voz, para que você tenha condições de desafiar-se. Chega de moleza. É tempo de desafio, meu amigo. É tempo de desafio, minha amiga. O cristianismo é uma proposta maravilhosa, mas requer coragem, requer audácia. Na moleza nós nunca vamos conseguir ouvir a voz de Jesus. Na moleza a gente escuta a voz do traficante. Na moleza nós somos capazes de ouvir a voz do sedutor. Gente mole nunca será capaz de ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é dura, endireitai os seus caminhos. A voz de Jesus para nós vai ser sempre de correção, é amorosa, mas é também de correção. Se você não romper com aquilo que te destrói, você não está sendo honesto com você. Isso é muito interessante. Quando eu acolho Jesus na minha vida, o beneficiado não é só ele, não. Jesus, é claro que ele fica muito feliz quando nós nos voltamos para ele, mas o principal beneficiado quando você se volta para Jesus é você mesmo, porque é a sua vida que vai mudar, é a sua vida que vai ficar melhor, é o seu coração que vai ficar mais inteiro, é o seu coração que vai ficar mais liberto. Quando você tiver coragem de arrancar dos seus bolsos e da sua alma tudo aquilo que te vicia, tudo aquilo que te torna dependente, quando você conseguir arrancar do seu coração aquele sentimento obsessivo que você sente por um namorado, por uma namorada, aquela pessoa que é capaz de espezinhar você pelo simples fato de você não ter coragem de dizer não a ela, aquela dependência afetiva que não é outra coisa senão um fruto do diabo em nós. Coragem. Endireitai os seus caminhos, tenha coragem de olhar para as feridas que você precisa curar. Fazei tudo o que ele vos disser, vai dar certo. Esse conselho não tem erro. Se você pautar a sua vida na verdade do Evangelho, não tenha erro, vai dar certo. Não vai ser fácil, claro que não vai ser fácil, porque endireitar os caminhos, arrancar de nós o que nos vicia, é sempre doloroso, mas é libertador. Um dia de cada vez. Como se você tivesse que andar uma estrada, e você só pode andar aquela estrada à medida em que você desafia o passo de cada dia. Porque não adianta nada você olhar, meu Deus, isso é longe demais. Longe demais é só para quem é preguiçoso. Que um passo de cada vez a gente acaba chegando. Um passo de cada vez a gente acaba chegando. Mas você pode ter certeza que se você estiver disposto a fazer tudo o que ele vos disser, através das pessoas que realmente estão interessadas na sua reconstrução pessoal, nos amigos que você sabe que são também amigos de Jesus. Volto a dizer, isso para mim tem sido uma marca. Quem é o meu melhor amigo? Quem são os meus melhores amigos? Ou quem são os meus verdadeiros amigos? São aqueles que me fazem ser amigo de Jesus. Aí você saiu de casa em bando, não saiu? Está todo mundo em bando, nas barracas, todo mundo aqui. Você chamou alguém para vir para cá? Chamou? Para que você trouxe essa pessoa aqui? Para fumar maconha? De jeito nenhum. Ele tem 1000 amigos que chamam ele para fumar maconha. Tem ou não tem? Pode falar mais alto, não tem problema. Pode falar mais alto que a mãe de vocês não está vendo no vídeo não. Só eu não conto para ninguém.
Você tem ou não tem 1000 amigos que te chamam para a perdição? Pois é. Então a partir de hoje, olha diferente para esse amigo que te chamou para estar aqui na Canção Nova. Ele está bem intencionado com você. Ele quer te mostrar que a gente pode ser gente normal. Ele pode te mostrar que você pode ser gente normal, bonita. E ter um coração em Deus. Um coração puro. Que quando você ouvir essa voz de Jesus, através desses amigos de verdade, através dessa gente que nos ama de maneira verdadeira, que quer o nosso bem, você iniciará uma nova amizade, e depois você vai ficar até mais exigente com os amigos que vierem depois. Porque, minha gente, a Sagrada Escritura nos diz isso: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Por quê? Por que a gente encontra um tesouro quando a gente encontra um amigo? Porque se a gente tem maus amigos, a gente se perde muito mais fácil. Seja honesto com você. Os amigos que te levam para a perdição, os amigos que não te amam, aqueles que não estão nem um pouquinho interessados se você estudou, se você cresceu, se você passou, se você foi além. Por quê? Porque ele quer mais que você fique estacionado como ele está estacionado. Aquele amigo poste que não vai para lugar nenhum. Todo amigo poste gosta de fazer um outro amigo poste, para ele ficar mais tranquilo com a consciência dele. Quanto menos ele vê as pessoas avançarem, melhor para ele. Ele fica tranquilo, não, vai ficar aqui mesmo, está ótimo. Diferente daquele que está avançando dia a dia e quer que você avance também. Que não quer que você fique estacionado com aquilo que você já alcançou de si mesmo. O seu coração tem riquezas que você ainda não conhece. Só os verdadeiros amigos nos levam a mergulhar nas maiores riquezas que nós temos aqui do coração. É aquele amigo que nos ama e nos ensina que sem o amor a gente não chega muito longe. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Para recomeçar. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Para recomeçar. Isso é lindo demais. Preste atenção nos anjos que Deus colocou na sua história. Preste atenção nas pessoas que querem o seu bem. Infelizmente nós estamos acostumados, nós estamos dentro de um mundo que nos faz jogar fora as pessoas que nos alertam aquilo que está nos destruindo. É a armadilha do diabo, sim. Quando nós estamos mergulhados nos nossos vícios, nos nossos pecados, nós não queremos ouvir as pessoas que nos alertam para aquilo que está nos destruindo. É por isso que de maneira tão cruel, nós jogamos fora pai, nós jogamos fora mãe, nós jogamos fora verdadeiros amigos, nós jogamos fora os nossos irmãos, que querem nos dizer aquilo que a gente precisa ouvir, mas a gente prefere ouvir os safados que não estão nem um pouquinho interessados na nossa felicidade. Nós insistimos em prestar atenção nos conselhos daqueles que não nos amam. Nós insistimos em entrar atrás daquele movimento de pessoas que se autodestroem. Veja os entretenimentos que são propostos à juventude hoje. Gente, é assustador. É assustador como os lugares de entretenimento para a juventude hoje
são cheios de droga, prostituição e de álcool. Como é que nós podemos acreditar na boa intenção desses organizadores, que confina você num lugar, e quanto mais drogado você estiver, maior a nossa satisfação em ter você por ali, porque quanto mais você estiver inconsciente de si, mais você gasta, mais você se prostitui, mais você torna o lugar um ambiente como eles querem que seja. Como é que nós podemos fazer a leitura de um mundo que está confundindo cultura com entretenimento? O entretenimento é importante na nossa vida, mas pelo amor de Deus, ele não pode ser o 100% do nosso tempo. Essa juventude está muito entretida. Olhe para o Brasil, olha como é fácil manipular as massas. Olha como é fácil num país como o nosso manipular o povo e fazer o que bem entende no poder. As atrocidades dos governos que nos roubam, que nos lesam, que nos pesam com impostos que são injustos, que são ingratos, que nunca voltam para nós. Por que isso? Por que nós não somos capazes de nos levantar do jeito certo e de dizer, nós queremos um país mais justo? Aí infiltram até no meio das nossas manifestações, para que haja quebradeira, para que haja os blind box, para que aquilo possa ficar desmoralizado. E possa dizer, olha que naçãozinha, olha que gentinha mora nesse país, que nem manifestar se sabe. Essa é a esfera política. Nós estamos falando de uma outra que depois vai ter consequências lá. Se você está espiritualmente bem posicionado no mundo de hoje, você será capaz de dizer não a tudo aquilo que vai nos deixar mais imbecis. Que outra coisa eu não consigo entender. Se você escutar na música que toca, se você prestar atenção na música que toca no rádio, naquilo que passa na televisão, naquilo que está sendo proposto como um jeito de viver. Outra coisa, essa mídia, esses meios de comunicação, essas músicas não estão outra coisa dizendo para nós. Nós consideramos vocês um bando de imbecis. Os produtores de cultura nos dias de hoje, que confundem a cultura com o entretenimento, essa que está sendo a voz que nós escutamos, outra coisa não nos diz. Os nossos governantes, os nossos administradores, outra coisa não nos diz. Nós consideramos vocês um bando de imbecis, muito fácil de ser administrados. Não é isso. Não é isso. O projeto de Deus para mim, para você é outro. É inteligência. É inteligência. Nós precisamos de uma juventude inteligente, que saiba identificar a voz do diabo querendo seduzir o nosso coração. Nós precisamos de uma geração que seja capaz de identificar com sabedoria quais são as vozes que nos enganam, quais são os diabólicos que estão tentando nos levar com eles, quais são as estruturas que estão esmagando a nossa alma. Eu quero ser profeta, eu preciso ser profeta, e você também precisa ser nos dias de hoje. Quando você tiver a oportunidade de dizer isso a alguém que você percebe, do seu meio, do seu grupo de amigos, que o mundo está provocando nele esse processo de idiotização, diga a ele, fazei tudo o que ele vos disser. Tiraram o Cristo daqui, mas era para ele. Fazei tudo o que ele vos disser. Ouça a voz de Jesus, que quer libertar o seu coração de todas as suas amarras. Escute o conselho de Nossa Senhora. Tenha coragem de desafiar o seu coração preguiçoso. Jogue hoje fora tudo aquilo que te destrói. Seja capaz de romper com os relacionamentos que estão vivendo uma posse sobre você. Jogue fora esse sentimento ruim. O Espírito Santo hoje desce sobre nós para nos fortalecer, isso sim. Você merece. A sua vida é muito preciosa.
Você tem tanto valor, você não pode imaginar do valor que você tem para Deus. Você não pode imaginar. Se você já tem valor para sua mãe, para o seu pai, mude por eles. É tão triste ver um filho perdido. Mude a sua vida por aqueles que te amam. E você naturalmente estará mudando a sua vida por Deus. Porque Deus se manifesta em nós, na vida dos que nos amam. Volta para sua casa, olhe para o seu pai de um jeito diferente. Volta para sua casa, olha para sua mãe de um jeito diferente. Nós estamos indignados com a guerra na faixa de Gaza. Nós não estamos? Nós não estamos abismados com as atrocidades que estão acontecendo na faixa de Gaza? Pois é. Mas enquanto a gente não pode influenciar e terminar a briga na faixa de Gaza, pacifica a sua faixa de Gaza, aquela que existe na sua casa. Pacifica a faixa de Gaza que te separa dos seus. Pacifica a faixa de Gaza que te separa de si mesmo. Seja capaz de andar a pequena distância que te separa do seu pai. Seja capaz de olhar nos olhos dele e dizer: Pai, perdão por não ter entendido a sua voz amorosa na minha vida, ao me querer um filho melhor, ao me querer me libertar das minhas drogas, dos meus vícios. Olha para sua mãe. Veja naquele rosto cansado a mulher que quer a sua felicidade. Acredite no que ela diz para você. Olhe no rosto dos seus irmãos, dos seus amigos de verdade. Seja capaz de mudar a sua vida por eles. São os anjos que Deus nos envia. Fazei tudo o que eles vos disser. O filho obediente escuta o que o pai e a mãe diz. É bom ser obediente, minha gente. Só obedece quem é livre. Quem descobre que a palavra que está nos dizendo pode fazer bem ao nosso coração. Eu sei que você rompeu com muita gente boa. Eu sei que você trocou muita coisa boa por coisa ruim. Eu sei que você julgou gente especial fora. Não tem problema, está na hora de recomeçar. Que não lhe falte amor para recomeçar. Que não lhe falte coragem, simplicidade, despojamento de chegar lá e dizer: eu errei. E hoje eu preciso lhe pedir perdão por tudo aquilo que eu deixei de ouvir de você. Não tenha medo, desafie-se. Só os grandes homens choram, pedem perdão. Só as grandes mulheres são capazes de derramar a lágrima certa, de caminhar na direção daquela faixa de Gaza e dizer: a partir de hoje, entre eu e você, será um tempo de paz, meu pai. A partir de hoje, entre eu e você, minha mãe, será um tempo de paz. Volta para sua casa, volta para o seu lugar, abre bem os olhos e descubra os anjos que moram ao seu lado. Tua mão desceu sobre mim, tirou da escuridão, deu-me mãos e voz deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Olha, eu disse no último dos meus programas agora, que o verdadeiro profeta é aquele que denuncia as estruturas que estão erradas fora, mas sobretudo dentro de si. Seja profeta para si mesmo. Tenha coragem de hoje denunciar todas as estruturas que estão erradas na sua vida. Tenha coragem de jogar essas cartas na mesa, de olhar com coragem para a sua vida e identificar o que hoje Deus gostaria de arrancar nessa vida. Quais são as profecias que você precisa fazer para si mesmo? Simples. Palavras de ordem, palavras simples.
Muda o seu coração a partir daquilo que Deus te mostra hoje, a partir daquilo que está acontecendo nesse PHN, a partir daquilo que ainda vai acontecer. Abra os seus olhos, perceba os anjos que Deus colocou ao seu redor. Essa gente aqui é gente do bem. Somos gente do bem. Gente do bem. Seja também você que chegou aqui hoje. Abrace essa mística, abrace essa proposta. O PHN quer recrutar gente do bem. Volte para sua casa, volte para sua cidade sendo profeta. A igreja precisa da sua profecia, jovem. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Pode ser mais forte. E um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Então tá bom. Deu-te mãos e voz de profeta. Em nome da canção nova, em nome da igreja da qual sou padre, a Igreja Católica Apostólica Romana, eu quero lhe fazer um convite. Em nome dos cristãos no mundo, eu gostaria que você aceitasse esse convite. Mesmo que você diga, eu não sou capaz disso. Não, é sim. A melhor profecia que o mundo precisa ouvir é a santidade da nossa vida. Então se você hoje está disposto a viver uma vida melhor, a acabar com os conflitos da faixa de Gaza, que te separa das pessoas que você precisa ouvir, das pessoas que te amam, da sua família, dos seus verdadeiros amigos, eu gostaria que você dissesse comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu coração. o Senhor conhece o meu coração. Sabe o tanto que eu sou safado, Sabe o quanto eu sou safado, frágil, frágil, miserável. Mas o Senhor sabe mas o Senhor sabe que a minha juventude que a minha juventude é poderosa. é poderosa. Eu tenho poder. Eu tenho poder. Eu influencio a muitos. Eu influencio a E eu muitos. quero lhe prometer, Eu quero lhe prometer. aqui hoje nesse PHN, Aqui hoje nesse PHN, que eu quero ser gente do bem. Que eu quero ser gente do bem. Olha para as minhas mãos, Senhor. olha para as minhas mãos, São Senhor, suas. são suas. Coloca nelas a sua profecia. Coloque nelas a sua profecia. Olha para o meu coração. Olha para o meu coração. Ele é frágil, Ele é frágil, mas ele quer ser adorador. Mas ele quer ser adorador. E hoje, Senhor, E hoje, Senhor, eu proclamo Eu proclamo que sou adorador, que sou adorador, sou profeta. sou profeta. Envia-me. Envia-me. Tua mão desceu